Se você quer sair do zero e construir um patrimônio que fica entre 1 a 10 milhões de reais, isso sem precisar cortar o seu cafezinho da manhã, ou até mesmo abrir mão da sua qualidade de vida, então esse aqui é o treinamento mais importante que você vai encontrar. O Global Wealth Brasil é um curso que foi criado para transformar a sua vida financeira, utilizando um método muito simples que foi testado e validado e que te leva do caos financeiro até a construção de um patrimônio sólido. E com esse patrimônio, você poderá ter liberdade financeira, vai poder viajar e curtir a sua aposentadoria tranquilamente. Além de proporcionar melhor qualidade de vida para você e também para todos aí da sua família. E não importa se hoje você sente que falta dinheiro no final do mês, ou se você já ganha bem, mas ainda não sabe como multiplicar esse seu patrimônio, esse método foi feito para funcionar para qualquer pessoa que queira crescer financeiramente de forma estruturada e planejada. Mas antes de eu te explicar sobre como esse curso vai poder mudar a sua vida de uma vez por todas, eu preciso ser muito sincero aqui. Esse curso não é para todo mundo. Se você acredita em fórmulas mágicas para enriquecer rápido, em promessas milagrosas, sem nenhum tipo de esforço, ou até mesmo em atalhos que ignoram a matemática e a lógica financeira, então esse curso não é para você. Se você não está disposto a tomar decisões inteligentes sobre o seu dinheiro e quer continuar delegando a sua vida financeira ao acaso, contando com a sorte, talvez eu cresça, talvez aconteça isso ou não, esse curso também não é para você. Mas se você quer assumir o controle da sua vida financeira e construir um patrimônio real, então continue aqui comigo, porque esse curso vai te ajudar definitivamente. Pois o Global Wealth Brasil é para você que quer finalmente entender como organizar suas finanças, investir de forma inteligente e criar um patrimônio que garanta a sua liberdade financeira. É para você que trabalha duro, ganha bem, mas sente que o dinheiro some no final do mês e não sabe exatamente para onde ele está indo, qual é o erro que você está cometendo. É para quem quer um método com passo a passo, validado e testado, para conseguir construir um patrimônio que fique aí entre 1 a 10 milhões de reais, com segurança e tranquilidade, sem precisar viver com medo do futuro. Se você quer aprender a identificar, analisar e agir para corrigir seus problemas financeiros e depois montar uma carteira de investimento que seja estruturada, esse curso foi feito e pensado para você. E não sou só eu que digo isso aqui para você. A Perla, uma servidora pública, passou pelo curso e teve uma transformação completa na forma como ela lida com o dinheiro. Ela saiu da insegurança completa para decisões conscientes e estratégicas sobre o que ela poderia fazer com o dinheiro dela. A Gabriela, uma nutricionista, finalmente entendeu que as escolhas financeiras que ela faz hoje não afetam só o presente, mas moldam diretamente o futuro que ela quer construir. Tudo isso foi possível com o nosso curso. E esses são apenas 2 exemplos de quem já passou pelo Global Wealth Brasil, e eu ainda nem falei dos inúmeros clientes da consultoria que também aplicaram essa metodologia, os mesmos princípios, e hoje vivem com muito mais clareza, segurança e resultados financeiros consistentes. Mas antes de te mostrar como você aí pode ter o mesmo resultado, me permita falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou recifense, mas desde pequeno moro na zona metropolitana aqui, distante mais ou menos de uns 25 quilômetros do centro de Recife. Meus pais, como todo e qualquer trabalhador assalariado desse país, com filhos pequenos para criar, educar e alimentar, tiveram que fazer diversas opções e priorizar o que eles julgavam e consideravam como mais relevante, tanto para as suas vidas quanto para mim e dos meus irmãos. E de tal forma que tudo isso coubesse dentro do nosso pequeno orçamento doméstico. Então optaram por morar mais distante, porque a moradia e a educação era um pouco mais barata, era um pouco mais acessível. Então eu cresci em um ambiente onde, embora não nos faltasse o essencial, o orçamento era limitado e o dinheiro era contadinho, não havendo margens para coisas supérfluas ou para gastos, exageros que muita gente tinha. Eu, como todo jovem, queria sempre algo a mais e que meus pais não tinham condições de me dar. Então, aos 11 anos de idade, decidi começar a trabalhar. Minha primeira experiência foi com aulas particulares, no início de forma voluntária, gratuita, como forma de estudar, pois descobri que explicando para os meus amigos o conteúdo eu memorizava muito mais rapidamente. Posteriormente, percebi que era uma boa forma de ganhar uns trocadinhos. Então, comecei a cobrar. Dessa forma, desde cedo comecei a trabalhar, a ganhar, mas também a gastar. Logo percebi que por mais que trabalhasse, ganhasse sempre ficava liso, pois o dinheiro nunca sobrava no final do mês. Sempre havia algo a comprar ou a pagar, um gasto inesperado, uma emergência, coisas desse gênero. Passei a minha juventude nessa batalha constante, trabalhando muito, tentando ganhar mais,
mas nunca conseguindo me organizar financeiramente. Fiz diversos trabalhos, busquei várias formas de renda, mas o dinheiro parecia evaporar antes do final do mês. Mesmo anos depois de formado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Pernambuco e já residindo na Irlanda, esse ciclo permanecia. Lá trabalhei exaustivamente, 50, 60, 70 horas por semana e adivinha só, o dinheiro escorria pelos meus dedos e nada sobrava. Não ficava endividado, mas também não conseguia investir, crescer financeiramente ou me sentir seguro. Meu investimento se resumia a guardar o que sobrava ali na poupança ou no CDB básico para emergências. Nada que realmente me fizesse sentir que estava prosperando. Depois de quase um ano de intercâmbio, surgiu uma oportunidade de trading na Vale. Passei nas primeiras etapas, mas na fase final fui reprovado. E ter reprovado nessa última fase do processo por não ter conhecimentos sólidos em administração foi um choque. Eu sempre me esforcei, sempre busquei melhorar e pela primeira vez vi claramente a lacuna na minha formação. Senti que aquilo não era só um obstáculo, era um sinal de que se eu não fizesse alguma coisa para consertar aquilo, eu continuaria estagnado. Voltei para a Irlanda determinado a mudar isso de uma vez por todas. Fiz uma pós-graduação em administração na Dublin Business School e foi nesse momento que minha mente abriu para novos horizontes. E a mentalidade começou a me transformar. Aprendi novas técnicas de resolução de problemas que geralmente são utilizadas aí por grandes empresas e multinacionais. E a partir dessas estratégias, eu pensei, bom, eu tenho um grande problema financeiro. Será que eu consigo usar isso para me ajudar? Foi daí quando eu criei a metodologia IAA, que me permitiu uma nova visão sobre dinheiro, organização financeira e planejamento. Pela primeira vez, comecei a entender como tomar decisões financeiras de forma estruturada e racional. Essa experiência despertou em mim uma curiosidade que nunca mais me abandonou. Eu queria entender não apenas como administrar o que eu ganhava, mas como fazer esse dinheiro crescer. Foi aí que entrei no meu primeiro mestrado em estratégias de investimentos alternativos na The Institute of Banking, ou IOB, também na Irlanda. Durante esse período, aprofundei aí meus conhecimentos sobre investimentos e comecei a entender como construir um portfólio estruturado de forma científica e também estratégica. Mas eu não queria apenas aprender, eu queria aplicar todo esse conhecimento. Foi aí que eu comecei a testar e aprimorar estratégias, sempre embasado na teoria e nos modelos que eu estudava durante o meu curso. Com o tempo, essa busca pelo conhecimento me levou ao meu segundo mestrado em modelos matemáticos de economia e finanças, dessa vez na Université Panthéon-Sorbonne, em Paris, na França. Aqui, tudo se encaixou. Foi nesse momento que refinei ainda mais a minha abordagem e desenvolvi uma estratégia baseada em dados, cálculos precisos e com uma lógica clara, longe das apostas e achismo que vejo muita gente por aí fazendo no mercado financeiro. Além disso, busquei certificações que me permitissem atuar de forma profissional e embasada no Brasil. Fiz o CEA, que é o Certificado de Especialista de Investimentos da Ambima, que me qualificou para trabalhar diretamente como consultor de investimentos. E mais do que isso, aprofundei o meu conhecimento sobre as estratégias permitidas por lei para poder otimizar tributos e impostos pagos com os investimentos, sempre buscando formas de minimizar esses impactos dos impostos que você iria pagar dentro da sua carteira de investimentos. Foi assim que, depois de anos de estudo e prática, finalmente saí daquele ciclo de trabalhar muito e nunca ver o dinheiro crescer. E não apenas na teoria, mas aplicando esses conhecimentos cientificamente embasados na minha própria vida real. Essa trajetória não foi rápida e muito menos fácil, mas foi o que me permitiu desenvolver um método sólido, estruturado e eficiente, que não depende de sorte, de acompanhar o mercado todo dia ou de correr riscos desnecessários. E agora, eu quero compartilhar esse conhecimento todo que eu adquiri com você. E como eu te disse, tudo começa com a metodologia para organização financeira que eu batizei de IAA. Mas o que exatamente é essa metodologia? O I vem de identificar, o A de analisar e o A de ação. Muita gente acha que se organizar financeiramente é só ganhar mais dinheiro, certo? Errado. Se isso fosse verdade, ninguém que ganha na loteria ou no Big Brother Brasil da vida perderia tudo em poucos anos. E a história está cheia de gente assim, que fez exatamente isso. Ganhou fortunas e acabou completamente quebrado e às vezes até mesmo endividado. Agora, talvez você seja do grupo que pense, então o segredo é gastar o mínimo possível e viver no modo sobrevivência. Também errado. Alguns influenciadores querem te convencer de que há uma seita por aí que diz que a única forma de você ter controle financeiro
é se fingindo de pobre, como se a única solução fosse viver de miojo e nunca mais tomar um café na rua. Mas vamos ser sinceros, isso é realmente sustentável? Quanto tempo você acha que você aguentaria se privando de tudo isso? O resultado é sempre o mesmo. A pessoa se frustra, cansa e acaba gastando tudo de uma vez só, em algum tipo de impulso da vida. E não, você também não precisa ganhar rios de dinheiro e nem precisa viver como um mendigo. O segredo para o sucesso é achar um equilíbrio, e é exatamente isso que a metodologia IAA resolve. Esse método segue 3 etapas muito simples, mas extremamente eficazes. O primeiro passo é a etapa 1, que é identificar. Não é sair cortando gastos, mas sim entender exatamente onde o seu dinheiro está indo. Aqui não tem espaço para achismo, porque sem isso, qualquer tentativa de economia vira um tiro no escuro. Portanto, nesse momento você deve registrar tudo o que você ganha e gasta de forma prática e sem complicação. Classificar suas despesas por categoria, as essenciais, as ajustáveis e os investimentos, onde os essenciais são moradia, alimentação, transporte, educação e a sua saúde. Os importantes, mas ajustáveis, são lazer, compras, assinaturas e viagens. Já a categoria do futuro e segurança são investimentos, aposentadoria, reserva de emergência e seguro de vida. Você pode estar fazendo isso numa agenda, num caderno, bloco de notas, aplicativos, entre diversos outros locais. Mas eu prefiro usar essa tabela que vocês estão vendo aí na tela, que é a que eu uso com os meus clientes e quem faz o meu curso. Nela você pode não só anotar todas as suas despesas mensais e depois, em um resumo, fazer uma análise profunda do seu fluxo de caixa. Então aqui você anota suas despesas, aqui você anota suas receitas, e depois é só vir aqui em resumo e vai estar tudo aqui em valor percentual descrito bonitinho para que a gente possa analisar. Agora, caso você não queira ter acesso a essa tabela ou caso prefira outra forma, você pode sim fazer da mesma forma, tá? É só anotar as informações e com todas essas informações é chegada a hora de você identificar de fato os vazamentos financeiros que estão acontecendo aí no seu orçamento. O que são esses vazamentos? São aqueles gastos que somem sem nem você perceber. Um exemplo prático que inclusive já aconteceu com um cliente nosso é quando você acha que gasta pouco com o delivery, mas ao analisar os números percebe que gastou 1.800 só no iFood. E antes mesmo de eu falar alguma coisa para esse cliente, ele mesmo já apontou e disse que cortaria para R$ 300 mensais no máximo. Uma economia de R$ 1.500 nesse caso dele, que faz uma baita diferença. Mas enfim, voltando para a organização financeira, essa divisão que eu te mostrei permite que você identifique padrões e possa tomar decisões estratégicas sem precisar abrir mão do que realmente é importante para você, que é justamente o que faremos agora na nossa etapa 2. Analisar tudo. O objetivo não é cortar tudo, mas sim fazer escolhas que realmente fazem sentido para você. E isso requer um pouco de maturidade aí da sua parte, em saber que, 1, você não pode ter tudo, 2, escolher ter mais de alguma coisa implica necessariamente em você ter menos de outra. Por exemplo, se você ama sair para jantar com a sua família, ótimo, não precisa deixar de ir. Mas talvez descubra que está pagando por 6 assinaturas de streaming e você é fisicamente incapaz de usar todas elas bem usado. Então a ideia aqui é equilibrar 3 coisas. Primeiro, manter os gastos que realmente trazem valor real para a sua vida e que você realmente vê sentido em mantê-los. 2, eliminar desperdícios que sugam seu dinheiro sem nem você perceber. E 3, criar um orçamento realista que se adapta ao seu estilo de vida atual e àquele que você quer ter no futuro. Uma boa estratégia nessa fase é definir porcentagens fixas para cada uma das categorias. Por exemplo, se o seu salário aqui é de R$ 5.000, separe de 50% a 60% para gastos essenciais, ou seja, alguma coisa em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Separe aí de 20% a 30% para fazer o gastos do seu lazer e do seu estilo de vida, que aí vai ser equivalente aos R$ 1.500 mais ou menos. E por último, mas não menos importante, separe de 20% a 30% para os seus investimentos, que dá algo em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500. No entanto, é importante destacar que a parcela que você precisa para os seus investimentos depende de quanto tempo falta para você se aposentar. E eu vou colocar aí na tela uma tabela que mostra o quanto você precisa destinar para a sua aposentadoria, a depender do retorno acima da inflação que você consegue com seus investimentos e também o tempo para a aposentadoria que você tem. Perceba que as 2 primeiras linhas é onde mais de 90% dos investidores brasileiros estão. Por não ter uma boa estratégia, acaba tendo resultados pífios e precisando colocar muito mais dinheiro para cobrir essa diferença. Já em azul está o que eu e meus clientes conseguimos na média. Uma diferença absurda e avassaladora de resultados por seguir uma metodologia a prego que já está aí muito bem definida e que eu ensino no meu curso.
Já em verde estão os resultados dos melhores e mais renomados investidores do mundo, como o próprio Warren Buffett, por exemplo. Mas enfim, usando dessa organização que eu te mostrei aqui, você evita surpresas, elimina estresse e garante que você acumule um patrimônio de forma consistente, pois todos os meses você vai estar investindo e fazendo o seu patrimônio crescer. Bom, até então você já sabe o que fazer e como fazer, e isso é ótimo. Mas a transformação só acontece quando você age de fato. Por isso, é chegada a hora da terceira etapa, a ação. Aqui você pega o plano de ação que construiu na etapa 2 e coloca em prática de forma inteligente e sustentável. E com isso eu quero dizer o seguinte: automatize tudo o que você puder. Pagamentos automáticos para evitar atrasos e contas, com multas e moratória. Revisite seu planejamento, ajustando conforme a sua renda e seus objetivos vão evoluindo. E se você tem dívidas, é aqui também que você vai renegociá-las e encaixá-las dentro do seu orçamento de forma inteligente para que não sufoque a sua qualidade de vida, ou se for sufocar, que seja por um espaço curto de tempo, esse esforço que você vai fazer só para se livrar mais rápido das suas dívidas. Além disso, você precisa desenvolver a mentalidade correta. Se continuar acreditando que o dinheiro é algo que vem e vai, nunca terá controle de verdade sobre as suas finanças. Por isso, mude sua forma de pensar também. Troca a mentalidade de escassez por estratégia. Em vez de pensar por preciso gastar menos, pergunte-se como que eu posso fazer o meu dinheiro trabalhar melhor para mim. Definir metas financeiras claras, em vez de apenas querer juntar dinheiro, estabeleça objetivos concretos, como por exemplo, quitar uma dívida específica até tal data, guardar um valor, 10 mil reais, por exemplo, para uma viagem, ou até mesmo criar uma reserva de emergência para garantir aí que você não vai ter problema imprevistos. E aí você define um valor de 50 mil reais, por exemplo. E lembre-se, o segredo para organizar sua vida financeira não está apenas em anotar gastos, mas sim em construir um sistema que seja fácil de seguir, flexível e disciplinado para garantir que você sempre esteja no controle dela. Uma vez que suas finanças estejam organizadas e suas dívidas quitadas, você já conseguiu a parte mais difícil do nosso curso. Agora, basta você pegar aquilo que a gente deixou como sobra e investir. Sendo assim, eu já quero te mostrar como que é de fato possível você acumular um patrimônio de 1 a 10 milhões. Vamos nessa? E para te explicar isso, eu quero trazer essa tabela aqui, onde vocês podem ver logo aqui no lado direito, que tem várias informações que estão com fundo preto e a letra em branca. Essas informações a gente preenche e a tabela vai fazer algumas contas, feito eu vou mostrar para vocês. Tá? Primeiro, qual é o objetivo dessa tabela? Ela vai calcular o quanto você precisa investir por mês para garantir que você tenha esse patrimônio aqui, no caso do lado de cá, é o patrimônio que você precisa ter para se aposentar, e esse patrimônio vai te gerar essa renda aqui que você predeterminou no lado que está fundo preto com a letra branca. Tá? Basicamente, para calcular esse valor aqui, ele vai pegar em consideração o tempo que falta para você se aposentar. Nesse caso aqui eu tenho 32 anos, acabei de fazer 32 anos semana passada, e aí para quando a gente vai botar mais 30 anos, 32 com 30 vai ficar 62, eu vou considerar que eu vou me aposentar com 62. A estimativa de que eu vou falecer é com 100 anos de idade, então eu vou fazer a conta aqui até 100 anos. Se eu sobreviver mais do que 100 anos, essa tabela não vai ter a renda, porque os 10 mil é só até os 100 anos de idade, tá? É um dos lados positivos dessa tabela, mas eu já te mostro como contornar isso. Aí a gente vem o retorno, em especial o retorno acima da inflação. Nesse caso aqui, o retorno vai ficar aproximadamente aí em torno de 9 a 10% acima da inflação, que como eu mostrei na tabela para vocês, é o retorno normalmente que a gente consegue ali com a minha carteira e com a carteira dos meus clientes. Tá? E é o que eu ensino você a tentar chegar dentro do curso. Tá? Não é garantido, mas é o nosso objetivo. E aí com isso, perceba que você só precisa investir R$ 676 reais por mês para garantir uma renda de 10 mil reais durante esses 38 anos aqui que a gente considerou. Tá? E outra informação importante que eu quero mostrar para vocês é que o seu patrimônio em equivalência de hoje vai estar 1 milhão e 200, mas lá na frente, quando você for se aposentar, o número que vai estar mostrando na tela vai ser, na verdade, 5 milhões e 500. Mas por conta dessa inflação aqui que a gente considerou de 5%, isso vai trazer aqui para 1 milhão e 200 é o valor de hoje. É como se hoje eu te desse 1 milhão e 200, a mesma coisa te dá 5 milhões e 500 lá daqui a 30 anos, em 2055, seria a mesma coisa, tá? E esse valor aqui vai te gerar uma renda de 10 mil por mês até você completar os seus 100 anos de idade. Qual o grande problema dessa tabela? Primeiro, é que ela pressupõe que você irá consumir toda a renda até seu falecimento, até os 100 anos. Se você errar na data, esse número aqui vai estar errado e você vai ficar sem dinheiro. E o segundo grande problema
é que ela também parte do pressuposto que depois que você se aposenta, você vai ter aqui continuado esse rendimento de 10% aproximadamente acima da inflação, que é um risco relativamente alto. Mas para corrigir isso, o que é que você pode fazer? Você pode aportar mais do que isso, em específico quanto. Aí eu criei essa outra tabela aqui para vocês, onde mostra o percentual do seu salário que você precisa investir para garantir a mesma renda que você tem hoje. Se você tem 5 mil, você vai ganhar 5 mil. Se você tem 100 mil, você vai ganhar 100 mil. Não importa o valor que você receba, se você investir esse percentual aqui durante 30 anos, a uma taxa de 0,8 mês acima da inflação ou 10% acima da inflação anual, e você só vai usufruir 3% da sua carteira depois que você se aposentar, e eu já vou explicar o que é isso, você vai ter aqui o valor equivalente, tá? E aí, qual é a ideia aqui? A ideia é justamente as mesmas contas, tá? 30 anos, 10% mais ou menos acima da inflação. A única diferença é que aqui parte do pressuposto que quando você for se aposentar, o risco da sua carteira vai diminuir consideravelmente, ao ponto dela render inflação mais 3%. Então, esses 5 milhões e 500, que é o que vai estar mostrando na tela que eu falei aqui para vocês, vai estar corrigindo pela inflação e vai estar rendendo mais 3%. Você vai sacar esses 3% e vai manter o valor lá. Nominalmente, o valor vai ser maior, mas real, o valor acima da inflação, vai continuar o equivalente a esse 1 milhão e 200 aqui, tá? Ao decorrer até você falecer. E, claro, aqui parte do pressuposto que você vai consumir somente esse adicional de 3% e vai deixar um patrimônio milionário aí como herança, e aí, de forma garantida, você vai poder viver a sua renda tranquilamente, tá? E veja que o percentual que você precisa investir para 30 anos é uma taxa de 10% acima da inflação, que é o que a gente almeja aqui dentro da nossa consultoria e do curso, é um valor de 19,4% aproximadamente, que fica dentro da casa dos 20%. Se você tiver menos tempo, aí você vai ter que investir mais, feito eu mostrei na tabela lá agora há pouco para vocês, tá? Uma pergunta que pode surgir aqui é que a gente está considerando que você vai render 10% acima da inflação. E aí você pode estar na dúvida, será que isso realmente é possível? E bom, para isso eu peguei aqui embaixo da plataforma MyProfit, a rentabilidade desde o começo até maio de 2025. Então eu calculei aqui da carteira, do IPCA, fiz o ganho acima da inflação, que é 32,8%, e o ganho real anual é de 8%, que é um pouquinho abaixo do que os 10%, tá? Isso para esses 44 meses aqui, tá certo? Agora, quando a gente calcula pela nossa tabela, e por que a gente usa a nossa tabela? Porque a gente já mostrou para vocês em alguns vídeos no canal que o MyProfit às vezes dá uns erros que a gente desconsidera, né? Aí na nossa carteira a gente está rendendo, na verdade, aqui, ó, 66,55 desde o começo. O retorno acima da inflação é 0,73, ainda é um pouquinho menor do que aqueles 10%, tá? Então ficaria 9,15% acima da inflação durante esses 43 meses, que foi atualizado até abril, porque a gente ainda não fez o vídeo de atualização da carteira que vai acontecer agora no início de junho, tá? Então perceba que é muito possível você conseguir ficar aqui em torno dos 10%. Às vezes a nossa carteira está um pouquinho abaixo dos 10%, às vezes está um pouquinho acima dos 10%, tá? Ela fica variando aí a depender do que acontece. Nos últimos meses a carteira teve uma leve queda e por isso que está abaixo um pouquinho dos 10%, mas já mostramos em vários vídeos que a gente consegue manter acima desses 10% acima da inflação, tá? Isso é a carteira mais tranquila, mais conservadora que a gente traz aqui, gira em torno de inflação mais 9%, tá? Acima, né, quando você vai aumentando o risco, aí ela vai rendendo, chegando a alguns casos aí até inflação mais 15%. Mas aí você tem que correr bem mais risco. São algumas das carteiras que a gente traz dentro do nosso curso. Para quem compra o curso e segue a carteira, tem tudo isso explicado lá dentro. E diferente dos outros cursos tradicionais, que muitas vezes oferecem conteúdos genéricos, focados apenas no mercado local, o Global Wealth Brasil ensina você a investir de forma global, segura e estratégica. Aqui, você aprende não só a aplicar dinheiro, mas a alinhar seus investimentos com a sua realidade pessoal, profissional e financeira, construindo uma carteira de longo prazo que realmente faz sentido para a sua vida e não apenas para um cenário idealizado, econômico, que vai acontecer aleatório. Além disso, enquanto outros cursos deixam você perdido em aulas desconexas e sem materiais de apoio, o Global Wealth Brasil entrega planilhas práticas e personalizáveis, uma metodologia exclusiva a IAA e a Prego e um plano realista até a sua aposentadoria. Ou seja, você vai ter um curso com clareza sobre o que fazer de fato, como fazer e quando fazer, com o suporte de uma comunidade ativa e atualizações constantes que acompanham o mercado real. Agora, você ainda pode estar se perguntando, será que isso é para mim? Eu sou iniciante, eu não entendo nada, não sei se eu vou conseguir acompanhar. E não se preocupe, esse curso foi feito para quem está começando agora. Mesmo que você nunca tenha investido nada, ou mesmo feito um planejamento financeiro na vida, eu vou te guiar com passo a passo. Não importa a sua experiência,
Tudo está descomplicado e bem explicado. O segundo ponto que você pode estar se perguntando é: será que vale a pena? O conteúdo vai ser realmente útil? E eu entendo que pode parecer muito barato, e de fato é, mas o valor que você vai receber em conteúdo é imensurável. Eu já ajudei várias pessoas a saírem do vermelho e a conquistarem suas liberdades financeiras. E acredite, com as aplicações desse curso, você vai ver uma mudança real na sua vida. Além de todo o conteúdo estruturado para te ensinar a construir patrimônio de forma segura e estratégica, você também terá acesso a bônus exclusivos que foram pensados para facilitar sua jornada, economizar seu tempo e ampliar seus resultados. E não sou só eu que acredito que esse curso vai mudar a sua vida. Veja o que alguns dos meus clientes dizem sobre a nossa metodologia. É aquele cara que me ajuda a pensar naquilo que geralmente eu não pensaria. Hoje eu paro para analisar como o meu dinheiro funciona e como eu consigo colocar ele em ordem, graças à forma que você me estrutura isso, porque eu realmente não tenho, eu não dou conta de fazer isso sozinho. Acho que as pessoas elas têm que admitir quando não é da alçada delas, quando não é algo que é fácil para elas. E hoje, para mim, ter alguém que me ajuda nisso é para eu ter um futuro realmente melhor. Às vezes a gente precisa de alguém para falar que eu quero dividir aqui com vocês, inclusive, que hoje, né, em menos de 3 anos de Irlanda, eu consegui fazer a quitação completa do meu empréstimo. Um empréstimo que foi feito com, se eu não me engano, a prestação, a divisão inicial era de 96 meses, e pensar que com menos de 3 anos eu consegui fazer a minha quitação, fora a minha viagem que eu fiz. Quitação, e graças a você que sempre deixou tudo preto no branco, fez tudo divididinho para mim. E, como se diz, toda vez que eu precisava, como se diz, eu olhava eu pagando aquele dinheiro, hoje eu olho isso com muito orgulho, pensando assim, gente, é o suor do meu trabalho verdadeiramente. E graças ao todo o planejamento que a gente fez, isso aí sem dúvida. Eu olho para trás e falo assim, eu nunca teria conseguido fazer nada desse jeito, eu não consegui imaginar eu fazendo as coisas desse jeito. A única coisa que eu sabia, assim, que eu tinha coragem de fazer inicialmente era fazer minha reserva de emergência. Logo depois que eu fiz a minha reserva de emergência, eu já estava. Meu primeiro objetivo, após a reserva de emergência, era simplesmente montar uma aposentadoria para eu não depender em si do trabalho e ter o que a gente chama de, né, liberdade financeira. Exatamente. Só que nesse canto aí, eu estava querendo investir em ativos, só que eu não. Que a gente, de antes da gente começar para agora, né? O que é que isso mudou na sua vida? Bem, você forneceu, Yuri, um planejamento financeiro, uma planilha lá no Excel que você me ajudava a detalhar aonde é que o dinheiro estava vazando, caso eu não conseguisse fazer tal investimento. Aquilo ali é muito interessante para eu ver aonde é que eu estava perdendo dinheiro. Também em relação à carteira de investimentos, eu falei que eu não tenho conhecimento direito sobre o assunto, então as aplicações que a gente faz aí em ações é algo que também me surpreendeu. Até na crise que teve recentemente, eu vi que se manteve lá. Eu não me admiro, né? Eu já estava. A expectativa que eu tinha já era alta em você, porque eu já conhecia você da faculdade, já sabia que você é um cara inteligente. Então, o seu serviço, na verdade, não me admira, porque já é algo que eu esperava que fosse bom. Em relação ao planejamento do quando é que eu vou atingir as minhas metas e também sugestões para modos alternativos de atingir a minha própria meta. Você comentou aí, por exemplo, da casa, que meu objetivo estava para ser a casa no momento, né? Eu estava pensando em juntar o dinheiro e tirar ele de vez para fazer a compra da casa. Aí você fez a sugestão também de eu verificar se eu posso, com o dinheiro da casa, com a renda do dinheiro da casa, eu pagar um empréstimo e manter esse dinheiro. Também achei essa opção interessante. Mais para frente eu vamos avaliar juntos, né, esses juros aí, ver como é que fica. Mas foi bem interessante também ver essas alternativas que você vem propondo. Mas, no geral, o seu serviço não me surpreende. Não me surpreende, porque eu já conheço você já imaginava que. Eu me surpreenderia se fosse ruim o serviço. Para ter a casa, porque eu não queria ficar pagando aluguel. Após eu comprar a casa, que a gente já tem o objetivo aí já montado de quando é que eu vou conseguir comprar essa casa. Meu próximo objetivo vai ser comprar o carro, comprar o primeiro carro. E após isso, porque para mim os grandes gastos da vida são esses dois aí, é o carro e a casa. Aí após isso eu vou poder focar na parte da apostadoria
mas agora também destinando uma parte para as regalias da vida, né? Uma viagem aqui, um presente ali, como é que eu posso falar também? Um, a reserva de emergência, manter sempre ela num patamar adequado. E o foco final realmente é a aposentadoria. Eu tenho uma vontade de ter a minha liberdade financeira, eu tenho preocupações em relação ao Brasil, o quanto é que eu vou receber no final na minha aposentadoria, tenho preocupações em relação ao tempo de trabalho que eu vou ter que ter para me aposentar. Então eu ter essa quantia recebendo de forma passiva na minha carteira me dará uma possibilidade, por exemplo, de se eu quiser me aposentar agora, me aposento. Não preciso trabalhar os 30, com a minha esposa, tranquilamente, sem ter ficar trabalhando velho, 70, 80 anos trabalhando, pelo amor de Deus. Eu quero ficar Quem com a quer minha isso, esposa né? Ninguém relaxando. tem saco mais para fazer isso, né? Eu quero ficar com a minha esposa, eu quero ficar passeando. Esses são apenas algumas das muitas histórias de pessoas como você que decidiram mudar e alcançar os seus objetivos financeiros com a nossa metodologia. E além de todo o conteúdo que foi estruturado para te ensinar a construir um patrimônio de forma segura e estratégica, você também irá ter acesso a bônus exclusivos. Todas as planilhas e ferramentas do curso, você vai ter acesso completo às planilhas práticas de organização financeira, controle de investimento e cálculo de patrimônio, tudo personalizável e pronto para você usar na hora que você quiser. Você vai ter carteiras, modelos ajustáveis, tá? Então vai ser planilhas exclusivas com sugestões de carteiras de investimentos específicas para quem é CLT, concursado e empresário, já alinhado com os diferentes perfis de risco, o moderado, o conservador e o arrojado. Basta ajustar a sua realidade e colocar em prática, e na hora você já vai conseguir sentir o efeito. Além disso, você vai ter lives mensais comigo, sessões ao vivo todos os meses para tirar dúvidas, atualizar a estratégia e revisar os próximos passos para você rumo à sua liberdade financeira. E se isso não for suficiente, você ainda tem canal direto no Telegram, praticamente 24/7. Você vai ter acesso ao meu Telegram pessoal, onde você vai poder enviar dúvidas, compartilhar conquistas e receber orientações práticas a qualquer momento do dia. Assim que eu visualizar, eu já vou te responder. Esses bônus foram criados para que você não precise reinventar a roda, consiga aplicar rapidamente o que aprendeu e tenha suporte contínuo durante toda a sua jornada. E agora eu te pergunto, você está pronto para sair do improviso e começar a construir seu plano financeiro com lógica e segurança? Essa é a sua chance de acessar um curso completo, com método claro, ferramentas práticas e suporte direto para transformar de uma vez por todas a sua relação com o dinheiro e finalmente começar a construir o patrimônio que vai te levar à sua liberdade financeira. E hoje você garante tudo isso por apenas R$ 597 à vista ou 12 parcelas de R$ 61,74. E aproveite, porque em breve, com a adição do curso completo sobre módulo de opções para potencializar os seus retornos, o valor do curso será reajustado para R$ 1.597 ou 12 parcelas de R$ 165,17. E eu estou tão confiante de que esse curso vai transformar a sua vida financeira de uma vez por todas, que se dentro de 30 dias você não estiver satisfeito, basta pedir o seu reembolso. Eu vou te devolver cada centavo sem perguntas. A decisão é totalmente sua. Não deixe para depois. Clique agora mesmo no botão que vai estar aqui embaixo e comece agora a sua jornada com inteligência, estratégia e consistência.